Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós nos encontrarmos mais um dia no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom saber que tem um grande número de pessoas interessadas em estudar a Sagrada Escritura. Mas muito mais que conhecer intelectualmente, fazer uma experiência com o Deus que fala na Escritura, na Bíblia. Ele fala conosco, Ele toca no nosso coração, Ele nos direciona, Ele se revela a nós. E eu quero convidar você a estar de coração aberto, mas de ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer instruir você no dia de hoje. Vamos suplicar ao Espírito Santo para que Ele nos direcione e nos conduza na santa vontade de Deus, para que nós colhamos todos os frutos que o Senhor tem para fazer na nossa vida pela palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que bom nós estarmos na presença do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua palavra e o seu caderno de estudos bíblicos para que a gente possa começar o capítulo 15. Já estamos na reta final da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então anota aí o texto de hoje, é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Vamos ler o texto. Irmãos, quero lembrar-vos o Evangelho que eu vos anunciei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, e se o estáis guardando tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado ao terceiro dia, foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E apareceu a Quefas, e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, e por último, apareceu também a mim, que sou como um aborto. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo. Pois eu persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que sou o que sou. E a graça que Ele reservou para mim não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais que todos eles. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Em resumo, é isso que tanto eu como eles temos pregado. E é essa a fé que abraçastes. Que texto maravilhoso de Paulo, para mostrar a mim e a você o processo da nossa salvação. E o mais interessante é perceber isso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele é o menor. Ele se sente o menor até por ter perseguido a igreja de Cristo. Mas a graça de Deus nele é mais que abundante, no entanto que ele trabalha, e trabalha muito, ele vai até dizer que é mais do que os outros. Porque a graça de Deus nele faz com que ele saia de si mesmo e ele vá anunciar o Evangelho a todos os corações que foram destinados a ele. E diante dessa experiência, é importante o que Paulo está querendo evidenciar, que Cristo ressuscitou. O corpo dele foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou. É isso que ele fala, versículo 3. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a verdade, segundo as Escrituras. Foi pelo meu pecado, pelo seu pecado que Cristo morreu. E aí ele vai dizer, depois no versículo 4, ele foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado segundo as Escrituras. E aí ele começa a colocar em evidência o processo da ressurreição. Ele vai aparecer a Quefas, depois aos 12, depois ele aparece a um grupo, né, de 500 irmãos, depois a Tiago e por último a mim. Ele está dando testemunho da força do ressuscitado.
na vida dele. Eu não sei se você já teve um encontro pessoal com Jesus. Paulo está dizendo aqui, ele foi o último, ele está dando testemunho aqui, que Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco, que Cristo falou com ele. Se você ainda não teve um encontro pessoal com o ressuscitado, eu imagino que você já teve. O próprio ressuscitado agora está se manifestando a você, através desse programa Bíblia no Meu Dia a Dia. O próprio ressuscitado está agora falando com você, tocando em você. Eu posso dizer, como Paulo, eu tive um encontro com o ressuscitado, ele falou comigo. E num lugar que eu nunca imaginava que ele fosse falar, num baile funk lá no Rio de Janeiro. Imagina, ele vai lá, ressuscitado, e ele fala comigo. Aquilo que Paulo está dizendo aqui, que ele experimentou na estrada de Damasco, eu também experimentei num baile funk no Rio de Janeiro, 2000 anos depois, né, daquilo que aconteceu aqui com Paulo. Jesus falou comigo, você só me procura quando você precisa. E essa palavra foi suficiente para que eu entendesse que ele estava ressuscitado e que ele queria a minha vida. Apesar de eu não ter forças para entregar minha vida totalmente a ele naquele momento, mas eu parei diante daquela voz, eu parei, senti profundamente o amor do ressuscitado, eu parei e entendi que ele estava me chamando a sair daquela condição. E é essa a manifestação do ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, o apóstolo vai falar depois aqui no outro texto que nós vamos estudar, vã é a nossa fé. E eu posso testemunhar para você, Cristo ressuscitou. Ele pagou o preço dos meus pecados morrendo lá na cruz. E o que o apóstolo Paulo está dizendo a mim e a você agora? Olha, por ele sois salvos, versículo 2. E se o estáis guardando tal qual ele vos foi anunciado, o evangelho, então você está fazendo o caminho da salvação. Será que eu e você estamos guardando o evangelho? Estamos colocando o evangelho em prática na nossa vida? Porque aí está o caminho da salvação. Cristo foi ressuscitado no seu corpo. Ele não morre mais. Então, é uma ressurreição diferente de uma ressurreição de reanimação de um corpo. Vamos usar essa palavra reanimação, quando alguém é ressuscitado, alguém que já morreu é ressuscitado. Muitos santos ressuscitaram pessoas. Eu conheci um homem do nosso tempo chamado John Batista Bachobora. É um padre lá da África. Quando eu conheci que ele veio pregar na Canção Nova, ele já tinha ressuscitado 6 pessoas que morreram. Mas essas pessoas foram reanimadas no seu corpo, porque um dia depois elas voltaram a morrer. Ele ressuscitou um pastor evangélico que tinha morrido num acidente de carro, no poder de Jesus Cristo, não ele, né? Jesus, mas o pastor, se não morreu ainda, um dia vai morrer. A ressurreição de Cristo é diferente. O corpo de Cristo foi ressuscitado e não morre mais. Daqui a pouco, no próximo programa que você vai viver da Bíblia do Meu Dia a Dia, nós vamos ver Paulo instruir sobre a ressurreição dos mortos para a vida eterna, porque os mortos ressuscitarão, receberão um corpo glorioso. E o que Paulo está dizendo aqui, a ressurreição de Cristo, faz com que ele esteja ressuscitado de corpo e agora presente em todos os lugares. Hoje, aqui, nesse estudo bíblico, eu tenho uma experiência com o ressuscitado. Você aí na sua casa, quando você se coloca na presença de Deus, o ressuscitado se manifesta onde você está. Quando Jesus estava no seu ministério público, antes da sua paixão, morte e ressurreição, ele se manifestava somente lá na região da Judéia, da Galiléia, da Samaria. Mas depois da ressurreição de Cristo, nós temos acesso a ele em todos os lugares. Ele está no seio da Trindade, mas ele está também onde alguém se coloca em oração na presença dele. Ele está presente na liturgia da igreja, ele está presente no mistério da Eucaristia, e aí na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, ele está presente nos sacrários. E deixa eu dizer uma coisa, ele também, junto com o Pai e o Espírito Santo, está presente numa alma em estado de graça. Eu posso adorar Jesus na capela do Santíssimo 1 hora, 2 horas, mas se eu tenho consciência de que estou em estado de graça e esse Deus me habita, eu posso ter contato com ele, intimidade com ele 24 horas por dia. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. E eu peço também a Deus que durante o meu sono eu tenha essa comunhão com ele. A ressurreição de Cristo muda toda a história. E muda a história da minha vida e da sua vida. É esse um ensinamento profundo que o apóstolo Paulo está entregando à comunidade de Corinto e entregando a mim e a você. Cristo ressuscitou
e ressuscitou de verdade. E nós podemos ter um encontro transformador. Olha que transformação do perseguidor para o anunciador, daquele que era inimigo que se tornou amigo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. E assim acontece também comigo e com você, quando nós abrimos o nosso coração para fazer uma experiência com o ressuscitado, com a ressurreição de Cristo, porque Ele fala, Ele toca em cada um de nós. E nós precisamos estar atentos a esse Deus que fala conosco e que muda a nossa vida. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Eu tenho acesso a Jesus Cristo, ressuscitado, vivo, que toca em mim e que fala comigo. E eu também posso falar com Ele. A partir desta verdade, eu viverei a minha vida de comunhão diária com o Senhor, que é acessível e pode ser encontrado por mim na oração, na palavra e na assembleia litúrgica. Nós temos acesso a Ele, Ele ressuscitou, Ele está vivo, a nossa fé pode encontrá-lo, a nossa oração, a nossa comunhão com Ele. E praticar a palavra de hoje é entender que nós somos salvos por essa ressurreição, por essa paixão de Jesus e pelo Evangelho praticado. Então, colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina e nos deixar tocar, como o apóstolo foi tocado, viver para Ele e servi-lo com a nossa vida. Coloque isso em prática, você vai ser feliz. Vamos rezar? Senhor, nós queremos nos colocar na sua presença, porque o Senhor está vivo, o Senhor está ressuscitado. Em primeiro lugar, para agradecer pela salvação. O Senhor pagou o preço dos nossos pecados. Agradecer pela sua ressurreição, que nos alcança, nos alcançou, me alcançou e no dia de hoje está me alcançando. Agradecer, Senhor Deus, porque eu tenho acesso ao seu coração, à sua presença, à sua salvação, porque todos os dias o Senhor está comigo, como o Senhor mesmo prometeu no Evangelho de Mateus 28:20. Estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Obrigado, Senhor, pela sua presença, pela sua ressurreição, por essa força de fé que me reanima. Obrigado porque muitos estão tendo um encontro pessoal com o Senhor nessa hora, estão sendo tocados pelo Senhor, porque o Senhor se manifesta, porque o Senhor está vivo, como o Senhor se manifestou a Quefas, aos 12, aos 500 irmãos reunidos, a Tiago, a Paulo, a mim, o Senhor se manifesta a cada um de nós. Muito obrigado pela sua presença, pela sua salvação, pela sua ressurreição, por essa força que nos acompanha todos os dias. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É assim que nós precisamos viver, em comunhão contínua com o ressuscitado. Ele vive para que eu e você tenhamos acesso ao coração dele, à vida de Deus e possamos experimentar a ressurreição dele em nós, trabalhando na nossa vida. Lute para colocar em prática a boa notícia do Evangelho e assim fazer esse caminho de salvação, para que um dia nós estejamos com Ele eternamente no céu. Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.